Olá, eu sou Daniel Dantas Lemos, sou jornalista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou professor de ética jornalística na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quem me conhece talvez esteja estranhando o fato de eu estar sem barba. Eu retirei a barba por causa da situação da quarentena, do isolamento social da Covid-19, e eu acho que ficou mais prático ficar sem barba, afinal a gente não vai no barbeiro sem poder sair de casa, não é? A minha pretensão é gravar alguns vídeos nesses próximos dias, é, resumindo um pouco das discussões que nós tivemos na disciplina de ética jornalística ao longo desse início de semestre e projetando e introduzindo o que virá a seguir. Então, necessariamente a primeira ideia era focar nos meus alunos da disciplina, e não são conteúdos para substituir aulas, são conteúdos para esclarecer aspectos, para introduzir aspectos, que eu os dividi em 8 pequenos vídeos que eu quero fazê-los e publicá-los ao longo desses dias. Então, nesse primeiro vídeo, que é o início das discussões de ética na nossa disciplina, eu foco nas questões que se relacionam à ética e moral. Vários autores, eu não sou da filosofia, mas estudo ética jornalística há bastante tempo, e vários autores da filosofia moral, eles discutem as relações em que a ética e a moral têm entre si. Pensando resumidamente naquilo que nós propusemos em sala de aula, a gente entende ética e moral a partir da dimensão social e da dimensão individual. Então a moral tem uma dimensão social, de regras de conduta ou regras de valores e conceitos de moralidade que são mais sociais, e a ética tem a ver com o que eu faço com essas regras e as minhas ações pessoais. Didaticamente, simplificando, a gente colocaria dessa forma. Mas a nossa disciplina, para que a gente reflita acerca disso, a gente propõe uma situação que é muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, nesse isolamento social de uma pandemia que é grave, séria, que pode provocar e vai provocar e tem provocado milhares de mortes mundo afora, que é a iminência da absurdidade. Absurdidade, que é o conceito de Alberto Camus, que fala sobre o fato de que nós temos um limite intransponível, que é a morte. E diante da morte, a vida não tem nenhum sentido. E essa noção de que a vida não tem sentido diante da morte, diante do que está acontecendo, é decisiva para o ser humano. Por isso que Camus, no seu livro O Mito do Sísifo, ele faz uma pergunta que é muito conhecida e que às vezes assusta as pessoas. Ele diz que a questão filosófica fundamental é o suicídio. Por que as pessoas não se suicidam? Se existe uma absurdidade na vida, por que as pessoas decidem não morrer, já que nada tem sentido? Então é uma proposta existencialista para que a gente constitua os sentidos da nossa própria vida. E esses sentidos podem vir para você da cultura, da arte, da música, da religião, mas a gente estabelece e constrói os sentidos da vida. Nós estamos num momento de crise que vai provocar uma crise existencial global, que vai nos fazer pensar qual é o sentido da vida que a gente quer para o mundo, qual é o sentido da vida que a gente quer para os nossos filhos. E esse é o ponto de partida de qualquer reflexão ética. Qualquer reflexão ética passa por esse ponto de partida e não pelo ponto de partida de regras do que fazer ou não fazer, de condutas morais, de valores, valorizar o que é certo e errado. Nossos pontos de partida para as decisões éticas da nossa vida passam da crise existencial de se deparar com a falta de sentido. O que farei para que esse sentido haja na minha vida, na sua vida? O que faremos para dar sentido a esse mundo agora, diante de uma pandemia em que morrem milhares de pessoas e podem morrer muitas mais até o fim desse ano, até o fim do ciclo do Covid-19, até que tudo passe. Então, essa questão ela é fundamental. A Marilena Chauí, ela relembra uma discussão sobre para que serve a ética, a discussão sobre a ética, e ela vai dizer, a partir desse ponto de partida, de compreender por que eu ajo assim com que motivo, por que eu faço bem, por que eu não faço mal. Então, a partir desse ponto, a gente pode se perguntar com ela qual é o objetivo que a ética tem ou que a moral tem. Então, ela relembra que na Grécia Antiga havia alguns objetivos para o estudo da ética e para a discussão ética das pessoas. A vida ética
trazia alguns objetivos. Ela diz assim, eu perdi o slide aqui. Ela coloca a ética como, se colocava a ética como uma educação do sujeito para ele ser um sujeito político, um sujeito produtivo na sociedade, que dominasse racionalmente os seus impulsos, desejos, as suas vontades, que fossem dominadas pela razão. Então a ética era uma educação do sujeito para que ele tivesse uma racionalidade suficiente para dominar os seus impulsos, os seus desejos e assim viver de maneira produtiva, ser um cidadão produtivo da polis. Então a ética implicava um compromisso social. A ética implicava esse compromisso social. A ética pode ser vista também como, outros autores vão trabalhar a ética como sendo a ciência que estuda a moral. Então a ética como um compromisso, um comportamento científico, uma compreensão do estudo da moral. Vasquez vai dizer, eu acho que é um slide que eu já passei aqui porque eu não consegui voltar. O Vasquez vai dizer que a ética como ciência que estuda a moral, ela vai dizer que ela vai ter como objetivo o bom. Descobrir o que é o bom. Então descobrir aquilo que é bom de ser feito. Mas a partir das diversas teorias diferentes vão dizer que o bom é coisa diferente. Então você vai ter o utilitarismo dizendo que é bom aquilo que produz mais prazer do que dor. É bom na sociedade, é bom para mim aquilo que me causa mais alegria, mais prazer, mais satisfação do que sofrimento. Aí você vai ter outras teorias que vão trazer e abordar coisas diferentes. E para finalizar essa parte introdutória, eu queria fechar mesmo, eu não estou correndo porque o tempo vai se esgotar, mas eu queria fechar mesmo essa parte introdutória em que eu discuto a ética como uma questão individual e a moral como uma questão social e talvez a ética compreendida também como uma forma de entender, de cientificizar a moral. Eu queria fechar com algumas coisas que a Judith Butler traz. Mas para pensar essas coisas que a Judith Butler traz, eu disse para os meus alunos em sala e vou repetir neste vídeo. Ética passa por uma dimensão, um triângulo. Ela passa por um triângulo. É algo que eu faço comigo mesmo, que eu defino na minha vida, ou seja, é um controle racional dos meus impulsos, desejos e vontades. É o meu controle racional desses impulsos, desejos e vontades. É aquilo que eu decido autonomamente por mim mesmo. Mas passa pelo outro. Agora, nesse momento de pandemia, essa dimensão social da ética em relação ao outro, ela é fundamental, porque você está vendo as pessoas indo para a farmácia comprar um remédio que não vai ser útil para si, mas que está fazendo faltar o remédio para pessoas que precisam daquele remédio, ou pessoas que vão no supermercado e compram todo o estoque de álcool em gel, porque, enfim, sei lá, na pandemia entra uma histeria e a pessoa fica com medo e não pensa no outro, não tem um compromisso com o outro. A ética tem a ver com o que eu faço comigo, tem a ver com o que eu faço com o outro, em respeitar o outro que está perto de mim. E tem a ver com o que eu faço com as normas morais, algo que eu faço com essas normas morais e legais. É uma ação minha com relação a esses aspectos morais e legais. Butler fala nesse sentido, então, que a moralidade é algo conservador, normalmente. A moral é normalmente conservadora e ela tenta se manter válida na sociedade por meio da violência. Então a moral é conservadora e tenta se manter na sociedade por meios violentos. Então, um exemplo que é fácil dizer: a sociedade muda, as relações sociais mudam, mas há 200 anos ser gay era crime na maior parte dos países. As relações sociais que estabeleceram essa moral, essa legalidade, essa forma de lei, criaram uma tal moralidade que torna negativo qualquer relação homoafetiva. Qualquer pessoa LGBT é vista como má. Então pessoas eram presas no final do século XIX e no século XX, como Oscar Wilde foi preso porque era gay. Mas a sociedade mudou, as relações sociais mudaram e hoje você não tem mais espaço, não é mais do tempo contemporâneo você ter esse tipo de moralidade. Mas essa moralidade está presente e ela tenta se impor de maneira violenta. De uma maneira violenta, ela tenta se impor na forma da homofobia, no fato de que
Centenas de pessoas morrem todos os anos no Brasil vítimas da violência por serem pessoas LGBT. Então, essa é uma boa tradução daquilo que a Butler fala. Mas a Butler fala algo mais, que a ética tem a ver com a operação da crítica, e nisso eu vou encerrar o vídeo. Então, se tem um triângulo, eu comigo, eu com o outro, tem um terceiro pé terceiro vértice desse triângulo, que é eu com as normas morais. Eu, com as normas morais, preciso fazer uma operação da crítica. A norma moral diz, não faça isso. Eu preciso saber se eu quero por mim mesmo não fazer, ou se eu vou me submeter porque a moral está dizendo. Ou seja, eu preciso fazer uma operação de crítica das leis e das normas morais. É por isso que a gente pode saber, por exemplo, que existem coisas que são legais e são imorais, existem coisas que são ilegais e são morais, porque a gente precisa operar uma crítica desses valores e dessas normas morais. É isso aí. Eu volto depois com mais um pedaço do nosso curso de ética jornalística.